Entramos na área, diretamente dos estúdios aqui do NASP, com mais um LFU Cast. LFU, a raça da Libertadores e o glamour da Champions League. Maravilha. Mano, eu não canso dessa... Para, cara, eu fico sem graça. E hoje a gente tá com duas máquinas, né, Elias? Dois maquinários pesados aí que chegaram... Dois finalistas do ano passado. Isso aí. Estamos aqui com o Gabriel, né, o jogador mais jovem a competir a LFU e o jogador mais jovem a marcar também no campeonato, né? Eu quero minha placa de dedicação a isso. Então, eu lembro até... Mentira, eu não lembro exatamente quantos dias eu tinha, mas era tipo 288. 16 anos e 300 e... Não, 15 anos, por favor, diminui um pouquinho. 15 anos e 288 dias. Isso aí, 15 anos e 288 dias. E do outro lado aqui, o nosso grande pastor, Nicolas, que minha mãe é fã de carteirinha. E é isso aí, se apresenta aí, galera. Começa. Fala, rapaziada, Gabriel Santini aqui, sou aluno do ensino médio, tenho 16 anos de idade, sou detentor do recorde de jogador mais jovem a fazer um gol na Champions League. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, meu pai que gosta de ficar me zoando, porque ele é melhor que eu no futebol, mas eu fiz gol mais cedo e mais rápido que ele. Ele teve que participar da segunda LFU dele e ainda esperou quase até o final do campeonato pra conseguir fazer o gol dele no terceiro jogo. Quantos anos ele tem? Ele tem 43. Quem sabe ele pode ser o jogador mais velho a marcar. Aí fica tudo na família ali, né, filho pô? e o pai, tá ligado? É isso aí, pô. É isso, pô. LFU é isso. É isso sim. Fazendo história. Salve, salve, rapaziada. Vocês estão bem? Espero que sim. Meu nome é Nicolas, sou professor aqui de ensino religioso aqui no NASP e vai ser um prazer estar com vocês aí. Top Maravilha. demais. Dois jogadores aí da LFU 2023 também. Hoje a gente vai falar sobre a religiosidade e o esporte e também vamos trocar aquela resenha sobre a final da Champions, que vai acontecer dia 10 agora, né? E assim... No caso, pra quem tá assistindo, já aconteceu. Ah, é verdade. Esse programa no dia 20. É verdade, a gente vai profetizar aqui sobre a final da Champions. E assim, esse ano a gente está com o LFU Cast trazendo temas que estejam relacionados aí com a preparação de uma equipe para um campeonato. Então a gente já falou sobre a psicologia esportiva, a gente já trouxe um treinador profissional para falar sobre esquema tático. Hoje a gente vai falar sobre a religiosidade, a gente vai falar também sobre condicionamento físico. Então tudo que a gente está trazendo aqui é relacionado a preparar uma equipe para vencer. E hoje, né, como eu falei, a gente vai estar falando sobre a religiosidade e o esporte. Não sei se vocês já tiveram alguma situação assim, em alguma competição, mesmo no futebol, onde vocês oraram e foram campeões. Aconteceu alguma vez assim com vocês? Comigo já aconteceu algumas vezes na escola, assim, eu lembro de orar e ser campeão. E aí eu lembro também de uma vez que eu tava na escola, aí no ano anterior eu tinha orado na final e fui campeão. Aí eu pensei, vou fazer a mesma coisa. Aí eu orei e perdi na final. Mas aí, parou de orar ou continua orando? Continua orando. Amém. Não, vai lá. Fala aí. Se eu for falar de futebol especificamente, é a primeira vez que eu cheguei na final eu orei deu errado, né? Ano passado, então uma sacolada do toque. Mas assim... Mas Deus sabe de tudo, cara. Talvez era um livramento. Se Deus não quis, esse ano a gente consegue de novo. Mas orando já consegui classificações, não só envolvendo o esporte em si, mas os bravadores também, que é uma área que eu tô muito sempre... Esse final de semana, inclusive, a gente teve uma eliminatória ali na Ordem Unida para participar de um campeonato envolvendo as associações, uma contra a outra, no campo da União Central Brasileira, que acontece agora em julho. Show. E aí eu orei, se dedicamos nos treinos e consegui uma classificação aí contra os clubes aqui da Associação Paulista Sul. Amém. Olha, ele tem uma curiosidade, sabe? Toda vez que teve um pastor no meu time, eu cheguei na final da LFU, tá ligado? Ano passado cheguei com o Nicolas, tá ligado? Não deu certo, mas cheguei, tá ligado? Mas cheguei lá. Em 2017 foi com o pastor Robson Góes. Góes, né? Chegamos lá e ganhamos, tá vendo? Então se você tem um pastor no seu time, pode ter certeza que você vai se classificar pra sempre eu chegar na final, tá ligado? E esse ano tem? Esse ano não tem não, eu tô com medo, tá ligado? Já sabe então. Se caso
poder fazer transferência e o Nicolas, sei lá, cair antes, vamos chamar o Nicolas, tá ligado? Só pra levar até o final. Pra manter a Pra galera. garantir, pra garantir a bênção, uai, né? pra garantir a bênção. Eu também já tive uma situação lá naquela LFU de 2015 lá, onde a gente tinha enfrentado, na final a gente enfrentou o único time que a gente perdeu na fase de grupos, né? E aí, tipo, inclusive na fase de grupos errei um pênalti lá e tal. Então, tipo, tinha toda essa pressão, assim, né? Mas orei, me dediquei e né, a gente conseguiu ser campeão. E aí entra, né, aquela grande dúvida, né? A grande pergunta que não quer calar, né? Será que Deus realmente tem ali os seus preferidos? Tem a influência, né, da pessoa que ora mais, do time que tem o pastor? Como que funciona essa questão aí, pastor? Cara, acho que uma coisa crucial pra gente pensar é a respeito da liberdade, né? Então, o Deus que a Bíblia descreve pra gente é um Deus de liberdade. E esse Deus de liberdade, ele deixa a gente tomar as nossas decisões. Então, claro que a gente tá falando nesse âmbito de esporte, mas se a gente for pensar, cara, se eu não estudar pra uma prova e aí eu orar a Deus, provavelmente não vai dar muito bom ali o negócio. Não significa que Deus não te ama, né? Isso, exatamente. E esse é o ponto. O C.S. Lewis, ele vai falar assim, que a oração, ela não serve pra que de alguma maneira a gente transforme a Deus ou mude aquilo que Deus pensa a respeito das coisas. Mas sim, a oração, ela é um exercício que a gente faz para de alguma maneira nós sermos moldados nesse processo. Então, eu acho que é importante. É importante a gente orar? Entendendo que, claro que dentro do esporte, principalmente, tem esse lado da responsabilidade. Então, eu oro a Deus, sabendo que Ele é soberano, que Ele cuida de mim e tudo mais, mas eu sei que ali é um esporte que alguém vai ter que perder, no final das contas, né? Então a gente tem que saber lidar com essas questões também, importante. Inclusive, eu sigo uma página de C.S. Lewis, e aí essa semana no Instagram tinha uma publicação lá de um jogo onde tinha 2 times, eu não lembro quais eram os times, mas um dos jogadores era o Lukaku, então acho que era Inter e algum outro time lá. E aí, tipo assim, um ganhava, o outro perdia. Só que a câmera pegou o momento exato em que os jogadores de times diferentes, no final do jogo, os dois ajoelharam pra agradecer. Entendeu? Então, tipo assim, mesmo em uma situação de derrota, né, o Lukaku agradeceu. E mesmo em uma situação de vitória, o outro jogador lá agradeceu também. Eu acho massa esse daí que você falou também, até pra gente pensar um pouquinho, quando a gente pensa sobre o esporte, né? Querendo ou não, o futebol, ele não é um lugar que... Ele não é algo à parte da sociedade, né? Então, querendo ou não, claro que a sociedade ela vai levar as suas crenças, a sua religiosidade pra dentro daquilo, porque são os nossos princípios, os nossos valores que estão dentro de toda essa realidade. Então, por exemplo, a gente encontra vários aspectos religiosos no futebol. Até mesmo, sei lá, por exemplo, a mão do Maradona. Para os argentinos é a mão de Deus, né? E tudo mais. Então, tem toda essa relação religiosa mesmo. E futebol tem muito disso, né? Sim. A gente, o torcedor ora, o torcedor ele sofre, ele faz promessa, ele faz várias coisas. Então, a religiosidade ela tá no meio dessa competitividade. Fé, né, velho? Tem muita fé. Cara, às vezes o cara ele pode trair o amigo, mas não trai o time dele. Né? Então tem esse lance. Né? Não, eu vejo que no futebol realmente, assim, a gente pensa, jogador é mais desleixado. Pô, mas jogador no futebol, mano, eles são muito religiosos, sabe? Sim. Tipo, direto posta no versículo, música de Deus, sabe? O Neymar, eu também. acho Que a maior parte do povo deve seguir o Neymar. Se você for pegar nas redes sociais, Sim, toda sempre, semana, ele um coloca. dia antes de jogo, o Neymar tem aquele pré-jogo que a gente pode dizer assim, que E, eles tipo, fazem um edit dele com algum lance dele no jogo e um verso da Bíblia lá. e quase todo jogador tem um pastor particular Uhum. que anda com eles, que faz a meditação. E nem só os pastores, também os times. Tem um amigo da família da minha namorada que ele é diretor ali no colégio da Ellen G. White e ele foi no CT do Corinthians. Eles têm toda semana lá um dia em que eles fazem um culto lá. Envolve mais o cristianismo, mas cada um com suas crenças. Ele mostrou lá foto com os jogadores do Corinthians. Aí naquele dia, como foi a igreja adventista, mostrou lá com a nossa literatura, mas assim, Caraca. até dentro dos times tem essa questão Os jogadores profissionais do Corinthians. Jogadores profissionais do Eu vi Corinthians. O Sérgio Sasso foi ele, esse cara, eu não conhecia ele, né? Mas eu sei que ele levou o Sérgio Sasso pra tocar pros caras do Corinthians. Eu vi lá a foto do Cássio, dos caras lá juntos. Muito legal essa parada. Isso é legal, que o Corinthians tá precisando mesmo. Muita oração mesmo, né? Traga mais. Isso é uma. Né, fazer um exorcismo também, porque... Dá uma lição da escola sabatina pra essa galera do Corinthians.
Meditação jovem. Então vocês acham que a comunhão, eu acho que, mano, certeza que ajuda, né? A comunhão. Ela ajuda, mas principalmente ela ajuda o ser humano. É importante entender essa questão. Então, Deus ele abençoa a todos nós, ou seja, consequentemente, ele abençoa a nossa comunidade, um time de futebol, por exemplo. Mas claro que a gente tem que entender que Deus ele se preocupa muito mais com pecado e salvação do que com um jogo de futebol, entende? Verdade. Então, é importante a gente separar essas questões, entender que Deus ele nos abençoa e é importante que nós continuemos orando e tudo mais, mas entender que, claro, dentro de um esporte, um vai vencer, o outro vai perder. Então, o relacionamento com Deus não pode ser pautado em uma barganha, né? Uma negociação. Eu vou orar para que Deus me ajude, se Ele não me ajudar, eu vou parar de orar, entendeu? É verdade. Não é essa a dinâmica, né? Legal, legal. Inclusive, assim, a Bíblia, ela apresenta lições, muitas vezes de forma literal, né? Tipo, os 10 mandamentos ali. Ele tá de forma literal falando o que é certo e o que é errado. E, às vezes, ele apresenta uma lição através de histórias, né? E sempre que a gente vai ler as histórias da Bíblia, a gente percebe que quando a pessoa ela pede alguma coisa, né, que não está necessariamente ligado à salvação ou perdição, né? Às vezes quando está ligado à prosperidade, por exemplo. Sim. O que a gente lê depois na história? Que a pessoa trabalhou muito, se dedicou e tal, e aí, né? Esforço, né? Exatamente. Ela teve a recompensa daquele esforço dela. Então, então aí assim, pastor, qual que é a pergunta, né? A gente pode afirmar que quando a gente, por exemplo, orar para Deus, pedindo para Ele a vitória em algum jogo, alguma coisa assim, a gente pode entender que a resposta dele é, então se dedica, vai lá e treina, chama o seu time, faz um leilão competente, entendeu? Tipo, compra uns caras legais, sabe? Total. E esse é o ponto. Deus ele vai nos abençoar, nos iluminar nossa mente em tudo que a gente for fazer nas áreas da nossa vida e entender que no final das contas há esse espaço da liberdade do ser humano. E Deus ele é um Deus de justiça por isso também. Então, porque Deus ele é um Deus que ele abençoa tanto os bons quanto os maus, tanto aqueles que trabalham quanto aqueles que não trabalham, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, ele seria um Deus injusto se ele abençoasse aquele que orou, mas não trabalhou para conquistar aquilo, para, enfim, então para ter o vamos dizer resultado, que né? é quase certo que ele vai abençoar quem se esforçou, então, né? Até então. porque eu acho que me que... esforçar mais. Tem que treinar uns chute a gol. Não adianta nada, só pedir não treinar, chute. Até porque acho que essa questão da dedicação também entra com aquela coisa dos talentos que Deus deu pra gente, né? Eu acho que para um jogador de futebol se profissionalizar, ser um grande ídolo de um grande clube, foi com grande dedicação, um grande esforço, e o bom uso dos talentos dele. A gente vê os grandes jogadores, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, os da antiguidade, Pelé, eles estão nesse patamar dos melhores jogadores do futebol, porque ao invés deles chegarem, mesmo com os erros deles durante toda a caminhada, eles pararam, tiveram a paciência, tiveram a maturidade e a dedicação de amadurecer as habilidades dele, os talentos que Deus deu pra ele. Até porque, assim, tem coisa que você não consegue treinar. Eu jogo futebol, mas não sou um grande craque. Jogo desde que eu era criancinha, mas nunca consegui ser um destaque no futebol. Nem nos esportes, geralmente. Algumas outras áreas da minha vida eu tenho um destaque um pouco maior que no futebol, mas esses foram os talentos que Deus me deu. Como tu toca, né? Sou instrumentista. Toca o quê? Toca piano? O que é? Também. Tô mais aposentado do piano também agora, mas eu sou mais um saxofonista agora. O cara que toca piano, aí é diferenciado. Né? É um maestro. O QI tá muito acima já. Sabe que o Santini tava falando e veio na minha mente, eu tava passando no Instagram, e aí vocês sabem que o Lucas se despediu, né, do Tottenham e tal, e teve no último jogo, ele entrou no finalzinho pra ser aplaudido e tal, e ele acabou fazendo um gol, né? Um golaço, na verdade. Inclusive. Exato. E aí eu tava passando no Instagram e aí tinha um texto da esposa dele. Eu achei muito interessante porque ela, no começo, eu lembro um pouquinho do texto, no começo do texto ela vai falar um pouco sobre a expectativa dela, né? Quando ela viu que o Lucas entrou no finalzinho do jogo, ela já pensou, nem vai dar pra fazer muita coisa, né? Mas pelo menos, né, vai ali ficar feliz e tudo mais. Só que no decorrer do texto, a minha expectativa era de que ela fosse falar, mas você foi o cara, você, fez um golaço e tal. Só que o que eu achei interessante é porque na construção do texto dela, ela falou assim,
mas o nosso Deus, ele mostrou pra gente que ele é um Deus gigante, porque ele prepara coisas incríveis pra gente e tal, e ela foi falando sobre essas questões. E eu achei interessante essa fala dela, porque ela, mesmo tendo um momento maravilhoso ali do esposo dela, ela não focou simplesmente no golaço do Lucas ou coisa do tipo, mas sim na bênção que Deus derramou na vida dele. E eu acho que tem esse ponto que o esporte, ele é um testemunho muito forte na vida da pessoa, em relação por exemplo, a história do Lukaku, várias coisas que ele passou na vida dele, e ele é um cristão e tal. Então a gente vê esse testemunho, né? O esporte, né, principalmente o futebol, né, é um holofote muito grande. Total. Então, quando acontece esse tipo de história de superação, tudo, e o jogador reconhece isso, né, em uma partida ou em algo assim, tipo, é um holofote, é um testemunho muito grande. Né? O próprio Neymar, né, quando ele ganha algo grande, tipo Libertadores, Olimpíadas, Champions League, ele sempre coloca a faixa 100% Jesus. O Kaká também é um jogador muito religioso, né? Total. Exatamente. E aí, hoje, né, que a gente tá falando de religiosidade, nada melhor do que abrir a palavra de Deus, né? E eu tô aqui com a Bíblia do estudante do NASP, quero mostrar pra galera aqui, ó. Bonito, hein? Essa aqui é top, hein? Tem essa aqui no... Pra poucos. Essa aqui é diferenciada. Mas o melhor ainda é o conteúdo que tá dentro dela, né? E hoje a gente vai abrir a Bíblia aqui justamente para citar uma passagem que fica lá em 1 Coríntios 10, 31, e que fala um pouco, ou não fala, né? E aí a gente vai saber isso agora, se tem alguma relação com o esporte. Aquele versículo onde Paulo diz assim, 1 Coríntios 10, 31. Coríntios foi escrito por Paulo mesmo? Isso. Foi? Porque vai que eu falo errado, né? O pastor tá aqui, né? Então, 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A gente sabe, pastor, que a Bíblia tem contextos, né? E algumas coisas a gente lê e às vezes até a gente mesmo coloca fora de contexto, né? Pra buscar alguma aplicabilidade na nossa vida. Mas esse texto aqui específico, ele poderia ser aplicado ao esporte, no sentido de, tipo assim, jogar pra honra e glória de Deus também? Eu acho que é interessante porque esse texto, o contexto dele, principalmente nessa parte aí que você leu, tá falando sobre liberdade. Então ele vai falar sobre o que nós podemos fazer o que a gente quiser, vamos dizer assim, mas o convite que ele faz pra gente é para que a gente possa, então, fazer tudo isso pra glória de Deus. Então como você age com a liberdade que você tem. Sim. E tem tudo a ver com tudo que a gente tá falando, né? Esse Sim. Deus que ele nos dá liberdade para tomarmos as nossas decisões. Eu acho que é importante a gente entender que dentro do esporte nós podemos tomar várias decisões a respeito em relação a esse texto. Então, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade de ser honesto e não sou, por exemplo. Então, todas essas ações... Disso, exato. Aquela famosa discussão, a bola saiu ou não saiu, sabe? Todas essas partes. Foi falta ou não foi? Tá? O que eu vou fazer com isso? Enfim. Então, eu acho que toda essa dinâmica da vida é a gente entender que, cara, Deus ele me convida para honrar o nome dele o tempo todo. E se Deus ele me convida para honrar o nome dele o tempo todo, então eu tenho que ser justo com o outro. Eu tenho que trazer paz em um momento de caos dentro do esporte. Então, no futebol, que é um esporte de contato, a gente tem confusão, a gente tem bate-boca. Então, o Cristo que me convida para ser um pacificador, ele não convida para eu ser pacificador somente nos momentos que eu tô na igreja, né? Mas sim quando eu tô jogando bola, quando eu tô competindo com outro atleta e tudo mais. Então, tem esse lance também da liberdade, né? Que cai como bom testemunho, né? Então. Exatamente. Na verdade, a nossa vida, até a Karina comentou sobre a integralidade do ser humano, né? Então, tipo, o ser humano tem os aspectos, mas ele é integral, né? Sim. Então, tipo assim, por exemplo, eu sou cristão sempre, né? Se eu tenho a minha questão psicológica, eu trabalho isso bem sempre, né? Então, tipo assim, eu sou uma pessoa equilibrada psicologicamente no trabalho, no esporte, sabe, em tudo que eu for fazer. E aí isso também se adequa, né, ao cristianismo. Verdade. Pô, mano, é um trem louco, né? Tudo se encaixa no final, né? Exatamente. Se tu estiver alinhado, você consegue ganhar a desejada aí. Exatamente. Pastor, e aí assim, no Antigo Testamento, né, a gente tem aí, por exemplo, a história de Sansão, né? Foi um cara que às vezes quando a gente lê a história assim, a gente vê assim, pô, ele não merecia a força que ele tinha, né?
Ele não precisou provar algo para Deus abençoar ele. Já nasceu com a promessa de que ele seria uma pessoa muito forte e tal, né? E aí, assim, a gente vê alguns momentos na Bíblia, né? Tipo, Deus favorecendo, abençoando algumas pessoas com algumas coisas, né? E aí a questão é, Deus abençoaria alguém com a habilidade no futebol, entendeu? Tipo, por exemplo, assim, eu orar, eu tenho uma vida espiritual muito top, e aí... Ele abençoar. Exatamente, tipo, eu não sei jogar bola, mas se eu tiver uma boa espiritualidade, do nada, assim, Deus vai me abençoar. Do Neide. É interessante essa pergunta. Vamos lá. A gente precisa entender, então, como você deu o exemplo de Sansão, então vamos lá. No caso de Sansão ali, Deus ele deu uma força para Sansão, porque Sansão ele era um juiz. Então ele era um dos juízes ali de Israel, num momento que Israel não tinha rei ainda, né? No período ali. O que acontece aqui? Então Deus ele deu essa força para Sansão, para que Sansão pudesse ter essa liderança no meio do povo, para ajudar e auxiliar o povo ali, ser um caminho, né, entre o povo e Deus e tudo mais. Então a questão é que tinha um papel específico para um momento ali do povo, de resolver os problemas do povo, salvação e perdição e toda aquela ideia que a gente já falou um pouquinho da Bíblia. A questão é, então, Deus em muitos momentos ele traz dons espirituais para as pessoas e tudo mais, e esses dons espirituais, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele tem como finalidade agregar no corpo de Cristo, que seria a igreja de Deus. Então, os dons espirituais eles cabem mais nesse sentido. Agora, a questão é, Deus ele nos dá capacidade para fazermos coisas maravilhosas. Cada um tem as suas particularidades. Então tem pessoas, como o Santini falou, ele tem uma facilidade muito boa com música. Tem pessoas que têm outras facilidades. E claro que dentro dessa realidade, nós podemos... Deus ele nos convida a agregar na igreja dele, no corpo dele, nas pessoas que aceitam a Jesus. Então, dentro dessa realidade, nós podemos usar os nossos dons e nossos talentos para agregar na vida do outro. Então, se Deus ele vai me dar uma habilidade para jogar futebol, eu posso tentar agir de alguma maneira para que essa minha habilidade possa, de alguma maneira, alcançar a vida do outro, ajudar o outro, enfim, em outras esferas da vida também. Porque, por exemplo, se eu tenho um biotipo que me favoreça atleticamente, talvez eu possa ajudar uma pessoa em uma situação de emergência, enfim, alguma outra questão. Então, quando a gente fala sobre a Bíblia, ela está falando mais sobre esses dons que vai mais nesse sentido, entendeu? Mais no sentido ali do corpo de Cristo mesmo, que agregue nesse sentido. Agora, se Deus ele pode, Deus ele tem capacidade, ele tem. Tudo, né? Ele pode tudo, entendeu? Essa é a questão. Inclusive, eu acho que o Ronaldinho, mano, eu acho que foi um dom, mano. Foi muito abençoado. Acho que ele foi Aquele cara ali é um dom que vai jogar bola. Diferente. É pra terra pra jogar bola, você. Cara, inclusive, então, pastor, a gente pode aprender, né, através disso, que Deus ele abençoa pessoas para abençoarem outras pessoas. Isso, essa é a ideia. E aí a gente pode falar, em relação ao entretenimento, a gente pode pensar que também, claro, o futebol, ele alegra a nossa vida, ele nos ajuda em outras questões, até mesmo emocionais e tudo mais. Aí, beleza, e até mesmo com o nosso corpo, né? É o entretenimento, né? Fugir um pouquinho da rotina puxada do dia a dia que todo mundo tem, a gente vai sentar lá, assistir uma partida de futebol, vai brincar com os amigos ou com os familiares, ou até sozinho. E querendo ou não, alguns jogadores, através desse talento, ele, como ganha muito dinheiro, às vezes muda a vida das pessoas que estão com dificuldade, né? Emprega muita gente, muda a vida da própria família. O Ronaldinho Gaúcho é um exemplo disso. Ele falou que eu sigo também bastante ele, e aí ele tava falando uma vez que quando ele era criança, o pai dele falava que não dava uma chuteira pra ele, porque era melhor pra ele ter mais contato ali com a bola, pra ele desenvolver mais habilidade e tal. E aí, quando ele ganhou a primeira bola de ouro dele, o pai dele já não estava mais vivo, e aí ele viu que, na verdade, o pai dele não podia dar uma chuteira pra ele, né? Essa que era a questão. E, né, depois ele comprou apartamento pra mãe dele e tudo, né? Fez coisas erradas também, como todo ser humano faz, né? Sim. Então, cara, isso é uma questão muito interessante. E até
debatendo sobre esse assunto, né? Eu já vi que tipo assim, o time que eu torço, o Internacional de Porto Alegre, tá fazendo muita coisa errada. Então, porque é o time que você sofre, né? Porque os cara rezam o Pai Nosso toda vez antes do jogo e perde, mano. Então isso explica que não adianta só rezar. O Corinthians também, você viu? Tá fazendo até culto aí, Tem mas que treinar, né? o negócio tá difícil. Eu nem vou falar do meu Santos, então. Pô, aqui tá complicado, né? Hoje a mesa tá sofrendo aqui. Tá certo. Mas então, né, já que os nossos times do futebol brasileiro não estão muito bons, vamos falar de futebol europeu, então, né? Isso. Aí, melhor. Sobre Champions League. Esse eu tô um pouquinho melhor mesmo. Olha, tá melhor a camisa Aí, dele ó, lá. temos hoje um torcedor da Inter de Milão. É difícil achar, velho. Mas achamos. Eu conheço... Eu. Acho que eu conheço eu só. Eu. Ah, não, tem um outro amigo meu também, que ele... Acho que eu até comecei a torcer pra Inter por causa dele. É um filho de um amigo do meu pai. Lá Eu na vi Itália, ele com né? uma... Não, aqui no Brasil mesmo. E aí ele tinha uma camiseta da Inter umas temporadas atrás, eu vi, tu gostei. torcendo, eu achava que tu tinha alguma descendência italiana. Tá bonitão Tenho, assim. tenho. Pior que eu tenho. Olho verde aí, ó, não engana. Tá ligado? Tem Eu mesmo? tenho descendência italiana. Meu bisavô, se eu não tô enganado, veio direto então da tá. Itália pra cá. E só que eu não comecei a torcer pra Inter por causa disso, não. Eu quis pegar eu sou dos times alternativos, né? Então, São Paulo eu torço pro Santos, que é o mais dos 4 grandes, é o que tem menos torcida. Tá E na Europa, quando eu comecei a acompanhar ainda mais futebol europeu, foi no a Inter quando foi pra Champions, acho que em 17, 18, 18, 19, nesses 2 anos ela ficou com o Barcelona nesse grupo. E por causa do Neymar, quando eu era criança eu era muito fã do Neymar, só até hoje, mas... O cara não ouvi, né, pô? O cara tá Aí por causa do Neymar, você começou a torcer pro Não. rival do Neymar. Não, por causa do Neymar, eu acompanhava bastante o Barcelona. Então, tipo, entendi, nos entendi. grupos da Champions, Barcelona, onde é que o Barcelona tá na Liga e tal. E aí, quando eu fui acompanhar a Champions por causa do Barcelona, eu vi a Inter de Milão lá e comecei a acompanhar o time deles. Aí quando eu ia jogar FIFA também, quando eu assisti vídeo de FIFA, eu tava lá acompanhando sempre da Inter de Milão e comecei a torcer pra eles. Mas igual meu pai. Meu pai, ele gostava do futebol, de jogar, mas de assistir ele tanto faz. Sim. Aí eu falei, por que você torceu pro Grêmio, sendo que o senhor é mineiro e mora no Pará desde os 3 anos? Aí ele falou assim, Realmente é porque eu achei a camisa do Grêmio bonita, eu gosto de azul. Cara, ó, a minha Diferenciado. esposa nasceu no Rio Grande do Norte, morou no Mato Grosso, nunca foi no Rio Grande do Sul e torce pro Grêmio. E é casada com o esposo colorado. Aí, Vai entender tudo, né? é loucura. Mas enfim, né? Os opostos se atraem. Ué. E aí, assim, ó, temos aqui um torcedor da Inter, né? E o pastor também é torcedor do City. Pelo menos vai torcer agora, na final, na né? final, com certeza. O Nicolas é real porque, que nem eu, né? cara, não, pior que Não é não? então. Eu torço pro Barcelona e pro Milan, né? Ah, Aí o que acontece? Aí Inter de Milão vai jogar na final, tem que Aí, torcer pra outro, né? Tem que torcer pro rival, né? é igual. Aí eu já gosto do Barcelona, o Guardiola vai estar do outro lado. Aí não tem jeito. Fechou. Combinou perfeito. Você torce pra algum time na Europa lá? Eu sou o Real Madrid, né? Eu sou fã do Cristiano Ronaldo, tá Ah, ligado? tá certo. Eu sou Eu- robozão. Tá acompanhando o futebol o árabe? Vou comprar até É o campeonato do camelo, né? Cara, eu torço pro Internacional aqui e lá, velho. É? Porque imagina se eu torço pra 2 times e os 2 são ruins. Aí É não dá, verdade. velho. Sofrer dobrado não dá. Mas, cara, na opinião de vocês, assim, Haaland vai ser o melhor do mundo? O que vocês acham? Vai vocês aí primeiro. Eu acho que entra aquela discussão que a gente tava tendo um pouquinho antes de começar a gravação aqui. O Haaland tá tendo uma temporada absurda no City. Eu acho que, principalmente para alguém que acabou de entrar no time, se a gente for fazer as comparações com até outros grandes atacantes, que vou pegar o maior caso aqui do Lewandowski, que entrou num time agora no Barcelona e também fez uma temporada absurda. Eu não lembro os números, mas a última vez que eu vi os números, ele tava com 52 gols numa temporada. Ele chegou na Premier League, o campeonato mais difícil na Europa atualmente, e quebrou o recorde maior de mais gols feitos numa única competição dos pontos corridos. São 36 gols, 37 gols, alguma coisa assim. Se tu parar pra ver, mano, todo time que ele passou, ele tem mais gols do que partida. Tem uma média dele, Mais gol que partida, né? desde a entrada dele no Red Bull Salzburg, foi mano. o time antes dele ir pro Borussia Dortmund, ele tem uma média de mais de 1 gol por partida. Ele é de outro planeta. Temos aí o surgimento de né? Eu acho que um pode craque ser. aí. Acho que pode ser o próximo que substitui aí o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Sim, Sim. sim, com certeza. Porque eu acho que o Neymar ele chegou perto, mas não
Agora já tá Tá decaindo. mais já. bem. É que não só nem só o Neymar, mas outros grandes craques aí, que a gente pode pegar o Robin, o Ribéry, até o Ibrahimovic, quando eles estavam no auge da carreira deles, estavam jogando muita já tinha bola. mais de 27 anos. E tava naquela Tinha grande Messi e disputa, Cristiano era Ronaldo, o auge né? da Não tem era o como, auge do duelo entre Cristiano Ronaldo e Messi. Nem Eu tinha acho como... que o Haaland ele tá treinando e orando. Amém. Ele tá sendo coerente, né? Certinho, tá Tá ligado? bênção pra Tá ele. fazendo tudo certo e tá batendo recorde. Cara, aí. ele é absurdo, né, bicho? Ele é um ponto fora da curva, assim. Ele não é aquele cara... Muita habilidoso. habilidade. tipo É. o Neymar, Ronaldinho, que é bonito ver, mas ele é fazer gol. Até né? o Ele é, Cristiano ele é Ronaldo muito rápido, que cara. faz- Muito rápido. As transições, assim, pro ataque do City estão muito mais verticais por conta do Haaland. E Meu, o cara tem aqui, ó. 3 metros, ele dá 2 passos e É. já tá lá no... E às Mas- vezes poderia atrapalhar, né? Sim. Por ser Sim, grande, mas ele é total. rápido. Sim, é uma dessas coisas. Se você for pegar principalmente os zagueiros, que são conhecidos por ser muito altos, é muito difícil encontrar um cara de 1,92 m de altura, que acho que é a altura que ele tem, e ser muito rápido. O cara, Então, pô, eu é muito ridícula a velocidade dele. Eu acho que ele deu certo como o Bolt deu certo no atletismo. Também Sim. falavam que cara grande era ruim pra Uhum. correr, mas, Uhum. mas quando ele acertou, filho, ninguém Já pegou era. o cara, velho. Bolt É. é... Surreal Exatamente. mesmo. Tá doido. Cara, mas assim, todo mundo aqui, né, tá afirmando já que o Haaland Eu- não tem como. assim, Mas- só se. Eu acho que se ele não ganhar, A Champions, A Champions a bola de ouro vai pro Messi. pode ser que vá pro Messi por conta da Copa, né? Que ainda vai é. estar contando nesse. Que eu, nesse temporada, né? nessa temporada. que pra Então. mim só merece por causa da Copa, que Aham. a temporada É. não foi boa. Sim, os números mais ou são. O nível assim, Messi não foi bom. É isso que a gente ia chegar. São os 92 Se- gols numa é, temporada. exato. Se fosse qualquer outro jogador, são Tava- números é. Ok. ótimos. Mas como é o Messi, Padrão a gente Messi, espera algo a Espera mais, mais, né? É abaixo. Mas assim, se por acaso, né, aconteceu o milagre da Inter ganhar, você acha que tem alguém na Inter, assim, que poderia disputar essa Aí, bola ó. de ouro? Lautaro Martinez. É. Campeão da Copa, ganhou Copa da Itália. O Messi não fez gol em final de Copa da Itália. Não, eu o acho Lautaro que- fez 2. Acho que ele pode até... Ele só vai pra disputar. Não, Pra- acho que porque não, ganhar... acho que nem pra ele. isso. Será que não? O elenco da Inter não é muito forte. Os assim, a gente tem a questão do coletivo. O coletivo É. nosso a força que... da amizade, né? A força da amizade. E os caras são guerreiros mesmo, mano. Aham. Guerreiro mesmo. Oh, mas tem um meia lá que eu acho muito bom, que é o Barella, cara. Nossa, É, ele joga muito Se a gente bola. for pegar Ele- um destaque dentro desse time da Inter de Milão, é o Nicolo Barella. É um meio italiano, 25 anos de idade, se eu não estou enganado. Tem aquela função de motorzinho, não cansa nunca de correr. Você vai ver ele do início ao fim do jogo correndo, não desiste das bolas. E tem uma boa arma secreta dele, que é aquele chute fora da área. Você pega aquela bolinha de fora da área, aquele sozinho, E aquele turbo lá? primeiro. O Tchalanoglu? Ele é bom também, Bom, mano. ele chuta muito, né? Ah, Ele cobrando falta também. É. Absurdo. Ele, Tchalanoglu, se a gente for pegar a parte ofensiva dele, ele se destacou demais no seu time, né? É, no no Milan. Milan. Aí E não quiseram ele- pagar o dinheiro pra ele, e ele ele- foi pra nós. Aí. E ele vai vir motivado, que é na terra dele, né? Na É, Turquia. Na então, Turquia, exatamente. verdade, tem essa Perigoso, questão. cara. que vem. Tá doido. Mostrar pra galera dele, né? Mas aí, assim, qual que você acha que vai ser a estratégia da Inter pra tentar parar o Cometa Haaland aí? Eu acho que a Inter... É difícil Todo mundo falar. dentro do gol. Sabe colocar um laxante na bebida do cara antes? Foguete no prédio dele pra não deixar dormir. Né, a questão do Haaland, a gente vai ter um ponto que vai ajudar bastante a gente, que é nosso zagueiro central, que é o Acerbi. Ele é um cara mais alto, forte fisicamente, e até por ser um pouco mais velho, ele vai trabalhar mais o físico. Então, como o Haaland tem um físico muito forte, é um cara muito forte, além de ser muito rápido, a estratégia mesmo da Inter vai ter que ser conter uma zaga mais fechada, recuar um pouco mais o time. Contra-ataque, talvez, né? A gente vai ter que jogar por uma bola. É o jogo que, assim, a hora que a gente chegar no ataque, a gente vai ter que fazer o gol. Porque se a gente não fizer gol, a gente vai tomar tipo uns 4 ou 5. Quem que é o treinador da Inter? Simone Inzaghi. Aí, Simone Inzaghi, segue o conselho do rapaz aqui. Já deu toda a letra, já. Já chama pra ser o auxiliar técnico lá. já deu toda a explicação já. Mas fala aí, Luan, qual que é o seu palpite pra esse jogo aí? Esse jogo aí, cara, eu não queria que o City ganhasse não, mas eu quero que... Eu vou ter que querer que ele ganhe, porque eu não quero que comece a ganhar bola de ouro de novo. Tá chato. Eu acho que vai ser... Acho que 2-1 pro City. Mas assim,
vai dar trabalho, a Inter vai dar trabalho. Vai, né? Mas eu acho que pode ganhar, mano. Mas eu acho que vai ser 2x1 pro City. Gabriel, fala aí. É tipo assim, quando tem Palmeiras e Flamengo, tá ligado? Quer que os dois percam, né? Se tiver os dois como perder, Ótimo. Não, eu acho que Eu sou torcedor otimista, então acho que a gente vai ali um 2x0, um golzinho, um segundo gol no 2 a último 0? lance. Não, a gente vai abrir o placar logo no início do jogo, vai começar frenético, chegar e meter um gol e se fechar. E no último lance, quando o City inteiro vier pro ataque, desesperado, um escanteio, pegar um contra-ataque e o Lukaku vai fazer mata o segundo o jogo, gol né? e vai matar o jogo. então quanto? 2x0 pra Inter. 2x1 City. Eu acho que vai dar 3x1 City. Caramba. Não duvido, até porque Mas eu acho que não vai ser goleada, mano, que a zaga desse Inter é dura, mano. Cara, é porque assim, eu acho que o caminho do City foi mais difícil. É. O City pegou o Bayern, amassou. Pegou o Real, amassou também. Então, eu acho quem foi o que outro City- que o City pegou? Na nas primeira oitavas- fase? nas oitavas? que eu não lembro. Quem que Eu foi? acho que o Sul acho que foi esses mesmo. Real Madrid, que é os bichão, né, mano? É, Bayern, os mais fortes foram Sim. tá ligado? Bayern e Real. Cara, eu vou postar numa zebra aqui também, ó. Eu acho que o City vai abrir 2x0. Aí a Inter, vai dar um jeito de empatar aí e vai ganhar nos pênaltis. É, se for pros pênaltis, filho, já era. Pô, e lembrando que foi em Istambul que teve o famoso milagre de Istambul, Milagre né? Istambul, Que verdade. foi Liverpool e Milan, né? É, Que Milan verdade. fez 3x0 e depois tomou o Aí, ó. empate, né? Agora Vou vai apostar ter o no meu milagre da 2. Turquia. Vou apostar mais no meu 2x0, mas se o City quiser abrir o placar, a gente consegue virar até o final do jogo. Ó. Aí, ó. Mas eu acho assim, mano, o time que nem o Atlético Mineiro lá, contra o Corinthians, né? Corinthians foi o Corinthians aquele dia, entendeu? Aí depois, domingo, já Aí é só pra despistar os caras, achar que tá bom, né? Mas assim, eu acho que o time que abre muito vantagem pro placar, tipo 2x0, e consegue, tipo, levar o empate pra prorrogação, acho que já vai com a cabeça ruim. né? Exatamente. Sim. Exatamente. E a gente soltou a nossa caixa de perguntas lá, né, no Instagram, Vamos ver sobre esse assunto, né? Religiosidade, o esporte, final da Champions, pra galera poder perguntar e a gente responder aqui, né? O que a galera perguntou aí, Luan, pra gente? Escolhe uma delas aí, escolhe a melhor aí e faz a pergunta aí. Ó, qual é a visão Quem teológica? que tá fazendo a pergunta? Valnei. Valnei tá... Ó, o Valneizão caprichou Meu time, aqui, hein? Chelsea aí, o Aí, Cadu. ó. Ó, qual é a visão teológica em relação à rivalidade do esporte? Olha! Valnei, você... Exato. Vamos lá. Redação de Enem aqui, pô. Vai lá. Eu acho que é importante a gente entender que a Bíblia ela não vai falar de maneira direta sobre futebol, por Aham. exemplo, ou outros esportes nesse Até porque sentido. não tinha, né? Exato, exatamente. Então a questão é, há princípios aí, né? Então o princípio de cada um de nós somos filhos de Deus, amados por Deus. Então eu tenho que olhar para o outro e entender que ele é um filho amado de Deus. E se ele é um filho amado de Deus, ele é meu irmão em Cristo. Então eu acho que esse é um ponto crucial, assim, pra gente poder entender como que a gente vai se relacionar. Então, mesmo, sei lá, o fulano sendo palmeirense e eu corintiano, a gente tem que entender que nós somos um em Cristo. Então, mesmo tendo essa distância em relação à torcida, e como a gente falou, né? Envolve essa parte mais de idolatria ali, futebol, essas coisas e tudo mais, mas nós somos um em Jesus. Então é sempre essa perspectiva de unidade, entendendo que todos nós fazemos parte do mesmo corpo, né? E sabe, continua uma amizade, assim, né? Isso, exato. Amém. Até porque o campeonato passa, né? Aham. E as pessoas, As pessoas relações continuam. Sim. continuam. E até mesmo os jogadores, né? Os próprios atletas, em muitos momentos, na hora do clássico, os caras Acabou dão a já vida, pronto. mas depois... Aí depois vai jogar junto depois no mesmo vai time lá, junto, né? sai junto e tudo mais, enfim. Tem um caso grande, famoso, eu acompanho muito o mundo do basquete, da NBA, e tem um caso muito famoso envolvendo esse negócio de rivalidade, que é um dos dois maiores pivôs da história do basquete, que é o Will Chamberlain e o Bill Russell. Bill Russell é o jogador que tem mais títulos da NBA, tem 11 títulos da NBA, e o Will Chamberlain, não lembro exatamente quanto ele tem, mas acho que são bons números também. E o auge da rivalidade deles foi quando eles caíram em dois times que eram muito rivais, que o Bill Russell passou a carreira inteira no Boston, e se eu não me engano, o Will Chamberlain chegou a jogar no Los Angeles Lakers, que é o grande confronto. E aí tem uma cena muito famosa no NBA, uma muito icônica, que é um final
uma final de NBA com esses dois times, que aí acaba o jogo, algum gala ganha, só que eles acabam saindo na mão. E eles eram muito amigos até esse dia. Sempre acabava o jogo, estavam indo sair com o outro, preparando, iam treinar juntos até. Tinha uma época que eles treinavam juntos. Mas aí depois dessa problema aí no quadro, acabou levando pra essa quadra. Eles ficaram quase 30 anos sem se falar. Fizeram as pazes depois. Aí um pouco tempo depois o Will Chamberlain veio a falecer. E aí o Bill Russell faleceu agora no ano passado. Mas aí entra muito essa questão da rivalidade, assim, eu acho que a gente, mesmo que a gente até brigue com os nossos amigos dentro de quadra, assim, tudo que acontecer vai ficar lá, Tem que ter noção não vai que... sair disso, é só uma competição. O Luan quase brigou com o primo dele no passado. Bora junto, mas a gente sabia que no final a gente Tá certo, uma açaizinha lá no Pará depois. Aí eles foram pra casa abraçados. Pô, aí a gente expulsou pra... Cada um levou um Pra cartão. deixar o jogo igual, né, pô? Tá Viu que certo. tava fazendo muita cagada, não, vamos sair do jogo, bora. Tá certo, tem mais uma pergunta aí, lê mais uma aí pelo menos. Tem várias perguntas aí, seleciona aí a melhor. Muito obrigado aí você que manda as perguntas Não, lá, tá? Eu não entendi essa aqui, como irá funcionar a convocação? Aí é com você. Essa aí é mais de utilidade, né? Essa aí não tem a ver muito com o tema. Bom, no dia 17 de junho agora a gente vai ter a convocação, certo? Que é a cerimônia de gala ali, onde os jogadores vão receber o uniforme das mãos do presidente, certo? E vão assinar com o clube. A gente vai fazer um negócio ali Entendi. legalzinho, assim, entendeu? Eu vou ganhar minha placa do Gol Mais Jovem. Aí, ó, quem sabe aí. Vamos ver, Tá aí, né? ó, deixa pros organizadores dele. Quem sabe aí. Agora Mas daqui essa... já vai querer estar, velho. Mas essa é a ideia, entendeu? Então, tipo assim, vai ser um evento aberto, a galera pode levar família, tudo aí, todo mundo de gala, bonitinho, entendeu? Vai ser aqui no Salão Nobre, a gente vai montar uma estrutura bem bacana ali e tudo. E aí vai ser chamado lá os presidentes, e aí cada presidente vai chamando o seu jogador, literalmente uma convocação. E aí o jogador sobe lá no palco, recebe a camisa, tira uma fotinho, assina com o time lá, depois o time todo tira foto. Dia 17 ou sábado à noite, né? Isso, sábado à noite. E me perguntaram, o que estão mais me perguntando. Ah. Luan, pode levar alguém assim, que minha amiga, tá ligado? Fazer uma média e tal, falei, né? pode, né? Pode, pô. É o pode. momento, cara, de Exatamente. você brilhar. Tá? É isso aí que o Luan falou, é o momento Momento de você momento, brilhar, é. entendeu? Vai ser pode ser o único também. Eu comecei o namoro... Dependendo da habilidade e da bênção de cada um aí, pode Pode ser ser o o único único, também. porque depois na hora do jogo lá. No meu caso, eu comecei um namoro através da LF. Olha aí. Aí, ó. Deu certo? Não deu, mas tudo bem. Tá certo. Mas foi bom. Foi bom. Amém, amém. Então, agora a gente vai ter um momento de louvor com o pastor Nico. Não, mas a gente não fechou que o Rollins vai ser o melhor do mundo, então, se ganhar. Achamos. Se Grandes ganhar Champions, chances. eu acho que sim. Então, Até eu porque também se a acho. gente pegar fazer essa comparação dos títulos do Messi ganhou a Copa do Mundo, é o título que assim, mesmo É o maior, sendo né? a Champions League é a Copa do Mundo. Sim. Você tem 7 jogos pra tentar, às vezes até com o impossível, com uma seleção muito fraca. Mas se a gente for pegar aí falando mais dos títulos por clubes, a gente não consegue comparar uma Premier League com uma Ligue 1, que foi o que o Messi conseguiu. Ainda teve a Copa Nacional que o PSG não ganhou, que o City conseguiu ganhar, e os 50 e poucos, 50 e vai lá gols que o Haaland meteu na temporada E eu acho que ele tá merecendo, mano. Não é só dessa temporada, não. Muita Já tá temporada mostrando atrás, já, né? Acho que merece. Vou Maravilha. dar bola de ouro pra ele. Maravilha, cara. Que podcast Foi da hora, foi velho. da hora. Misturou religião, ali, Deus e... tá Foi ligado? muito Foi top, da hora. foi muito top, tá vendo? Você pode ser um jogador e pode manter, né, a sua comunhão com Deus aí, sem que uma coisa atrapalhe a outra, e muito pelo contrário, uma coisa pode contribuir ajudar, para né? outra também, né? Eu gostaria de ler aqui um pequeno resumo que eu fiz desse podcast nosso de hoje. E aí? Pra que isso fique bem gravado, assim, porque a gente quer fazer uma LFU diferente, assim, entendeu? A gente quer literalmente que os caras entrem na quadra pra dar show, entendeu? Briga, essas coisas, isso não contribui em nada pro bom andamento do esporte, né? Então, essa é a nossa intenção. Deus pode abençoar alguém com habilidade, força ou bens a fim de cumprir os objetivos dele. Dificilmente Deus fará isso para suprir os nossos caprichos humanos. Porém, ter uma religiosidade saudável
pode sim influenciar positivamente um jogador ou um time. Uma vez que quando oramos a Deus pedindo a vitória, Ele nos responde dizendo que recompensará o nosso esforço. Ou seja, quanto mais o time treinar, se organizar e se preparar, mais perto estará da vitória. Ah, mas então eu posso treinar um time sem Deus? Pode. Só que a LFU tá aí pra mostrar que é muito melhor fazer isso com ele. Viu aí? Poético. É, Fera louco. demais. palma, fera demais. palma, Só de palma, só de palma. Não, Se alguém realmente. quiser, depois desse podcast, se alguém quiser receber o estudo bíblico, é só Entendeu? Só chamar a gente. Aqui, ó. Tem o Nicolas aqui. só É procurar a agora- pastoral universitária É lá. LFU, LFU Cash, agora o LFU PG. Aí, Amém. Discípulos. Glória a Deus, glória a Deus. top Amém. demais. Considerações finais, então. Gabriel, olha pra câmera ali. Fala aí qual que é a sua expectativa pra essa LFU, o que você vai buscar. Manda um recado pros adversários aí já. Ah, é. Qual o time mesmo, pra ver? Eu tô no City. Vai lá. Ô, louco, é o torcedor do Inter e vai jogar na LFU no City. É só pra você ver como fala de futebol comigo, cara, nem tudo dá certo. É inacreditável as coisas que acontecem. Mas a gente conseguiu montar um bom time, focar, dar o melhor e se a gente conseguir chegar na Presidente final. Luciano Santana, né? Luciano Santana. Ah, não, tá no time sabe bom. montar time. Time bom. E aí, vamos pra cima, vamos com tudo, sem medo de nada. Igual ano passado, Olho no sangue. olho no Isso aí. sangue. Vai ter golzinho? Você acha que você pode prometer? Bom, Tá namorando, né? o meu gol Aí, ó. saiu, inclusive, porque a gente não tava namorando na época, mas ela estava lá Mas assistindo o ó, jogo, então... esse gol deu um empurrão, pode ver. Já Se tava, o pai dela tava quiser aí. começar a levar ela todos os jogos Olha lá, aí, quem ó, sabe já quando entrar, intimou o conseguir fazer sogrão. um gol. Ah, então se o pai levar, tem que fazer pra moça e pra... E pro pro pai. pai. É, Mas vai Vai ser... dar certo, vai dar certo. Quem sabe aí eu consiga pegar agora o recorde de jogador mais jovem marcado numa final de jogo, Ó. quem sabe. Pode ser no meu time, você pode marcar, mas não pode ser campeão. E você, pastor? Cara, eu quero agradecer primeiramente aí, valeu pelo convite, muito legal a produção de vocês, tudo mais, o pessoal aí. Meu time também tá bem equilibrado, Tá aí bom, gostei aí. Cadu, Valnei, Felipe, os caras jogam, Chelsea, jogam né? bem. É o Chelsea. Timaço, Então vamos na humildade, meu time aqui, a gente tem vai que ser na humildade. devagarinho. Ano passado a gente aprendeu, Então, né? é. Será que vai ter clássico londrino aí? Chelsea. City, Será? Chelsea? City, City, Chelsea, Londrino. É? Tottenham, Não, Chelsea. né? Tottenham, Chelsea. Tottenham e Chelsea é Tottenham e Londrina. Chelsea. Pensei que era a mesma coisa. City Tava de na Inglaterra. Tava na Inglaterra. tá ligado? Inglaterra. Só de estar na Inglaterra. né? Porque o especialista em futebol europeu é o Gabriel. É verdade. Mas vai dar certo, vocês vão se trombar aí. Eu Vai posso ser deixar melhor. um recado sobre a final da Champions aqui? Claro, Vai. manda Não aí. sei, eu quero deixar 2 recados. O primeiro é se a gente ganhar, como vai passar no dia 20, vai ser depois do final. Se a gente ganhar, eu quero deixar um recado muito especial pro Josué. É meu companheiro de time, é um torcedor fanático do City. Só vou falar que eu te avisei, seu time é pequeno e vocês nunca vão chegar no patamar do meu time. E se a gente perder, não vou ter muito a considerar, é só falar que foi Perdeu. injusto e é esquema de aposta. Você sabe que não vai ser cortado, né? Ele vai pro ar. Vai, Eu sei, mas É pra passar vergonha mesmo. né? E quarta parte do se a gente perder. Então deixa ele Tá certo. Então, Isso, né? é isso aí. Muito obrigado mais uma vez agradece o pela convite. participação de vocês. Foi Tá? top demais. Valeu, galera. Até mais.